Então, pessoal, hoje nós estamos debatendo aqui com vocês um conceito do intelectual italiano, já falecido, Antônio Gramsci, a respeito da sociedade civil, em que ele define dois tipos de modelos, né, de sociedade civil. Modelo ocidental, mais complexo, e modelo oriental, menos complexo. E esse tema, esse conceito é importante para a gente compreender, né, Tereza, esse momento político que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos, né, passou o 7 de setembro e tivemos, né, um general prestando continência para o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o Lula, né, pedindo permissão para começar o desfile militar. Né, o que era uma coisa aí para muitos impensável, né, pelo fato de que tivemos o governo Bolsonaro. Né? Então, muita gente, quando o Bolsonaro ganha as eleições, achou, pronto, acabou, vai ser implementada uma ditadura no Brasil. Sabemos que o Bolsonaro trabalhou, mesmo de antes, né, de se eleger presidente, para falar bem da verdade, tem aquela célebre entrevista que ele deu, né, que teria que fazer um trabalho que a ditadura militar não fez, matando uns 30 mil, inclusive o FHC, né, que tinha que implementar uma ditadura que com voto não ia mudar nada. E nós, né, tivemos aí várias organizações aí e agentes políticos da sociedade civil favoráveis à ideia do golpe militar. Tinha campanha contra o STF, o Supremo é o povo, né? E uma série de falas do Bolsonaro, de ações e de militares, né? Tivemos aí aquele episódio, né, que o general Vilas Boas coloca um assessor, um militar, no Supremo Tribunal Federal, lá no gabinete do Dias Toffoli. Tem aquela fala dele, né, ameaçando a democracia caso fosse concedido um habeas corpus para o Lula. Né? E hoje nós vimos o quê? O que aconteceu? O que é importante aí? Por que Bolsonaro não conseguiu implementar uma ditadura? Essa é a questão, né, que precisamos refletir. O que aconteceu? Se ele queria implementar uma ditadura, seja uma autocracia, um autogolpe, no qual ele iria fechar o parlamento, né, o Congresso Nacional, ou botar o Congresso Nacional de joelhos para ele, se ele iria fazer impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou ampliar, né, para 20, como ele falou, né, para 20 ministros ali, para ele botar o pessoal dele ali, e aí também tirar mais um dos poderes, né, tirar força de mais um dos poderes. Enfim, então, o que nós podemos levar aqui para a nossa audiência? Por que Bolsonaro não implementou? O que aconteceu que impediu Bolsonaro de implementar uma ditadura, ao invés da gente estar falando só de fatos, ou isso, aquilo e tal. Então, aí nós temos que, me parece, Tereza, que a explicação mais consistente é desse intelectual Antônio Gramsci, quando ele faz essa análise da sociedade civil. Ou seja, em que pese Bolsonaro, né, ter assumido o poder governamental e ter trabalhado e ter, junto com ele, até setores das Forças Armadas também. Não, aí das Forças Armadas pegando, inclusive, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, né? Não só Exército, Marinha, Aeronáutica, toda essa força aí do aparato, né, da repressão, da segurança pública, uma boa parte estava ali contaminada pelo bolsonarismo e querendo se sublevar contra a democracia no Brasil. Né? Então, assim, o que aconteceu? E aí nós vamos ver que houve o quê? Uma resistência da sociedade civil. Né? Em todas as áreas. Quantas organizações surgiram em defesa da democracia? Podemos citar aqui a BJD,
né, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, mas tivemos juízes fundando entidades, associações de defesa da democracia, né? Nós aqui no canal, né, o meu canal propriamente dito do advogado, né, o Esmeraldo Ramaciotti, botamos lá em defesa da democracia também. Então foi pipocando no Brasil inteiro entidades em defesa da democracia, surgiu o grupo Prerrogativa. Estou falando aqui só na área jurídica, que eu tenho um contato maior, fora em diversas outras áreas. Então, ou seja, aquela parte da população brasileira que votou no Haddad resistiu bravamente contra a sanha golpista de Bolsonaro, né? E não só os que votaram no Lula, até uma parte que votou em Bolsonaro resistiu à sanha golpista de Bolsonaro. E qual foi essa parte que votou no Bolsonaro que resistiu? Aquilo que a intelectualidade de esquerda no Brasil chama da burguesia tradicional, liberal, né? Que é capitaneada ali pela Rede Globo, né? Parte ali do judiciário e outros empresários mais ligados à manutenção desse status quo, dessa democracia liberal burguesa, no qual, né, eles têm um projeto de cada vez mais dando força ao parlamento, que é um parlamento sempre conservador e cada vez mais conservador, diga-se de passagem. Né? Ou seja, o último presidente que teve, vamos dizer assim, poderes efetivamente de um regime presidencialista foi o FHC. A partir de Fernando Henrique Cardoso, com a ameaça e depois a posse do Lula, né, em 2003, 1º de janeiro de 2003, eles foram tirando cada vez mais poderes do Executivo. Sim. Né? Porque antes não tinha essa possibilidade de um trabalhador ascender a presidência no Brasil, como ocorreu aí com o Lula. Então, aí eles passam a usar a estratégia de ir tirando cada vez mais poder. Mas isso aí é um outro assunto, né? Que aí é a questão do sistema, né, político, né, brasileiro, de se vivemos aí um presidencialismo, um semi-parlamentarismo, aí envolve uma outra discussão, nós estamos focando aqui na questão da sociedade civil. Então, assim, esses setores também resistiram à sanha golpista de Bolsonaro, né? E você veja que Bolsonaro não consegue implementar a ditadura que não só toda essa galera aí da extrema-direita, né, que nós sabemos que tem no Brasil, imaginava, como boa parte até da esquerda imaginava também. Isso não conseguiu. E aí, esse é um lado de uma moeda. O outro lado da moeda é o seguinte: o Lula agora assumiu a presidência. Vai conseguir implementar todas as reformas que ele quer implementar? Não. Por quê? Porque a sociedade civil é a mesma. E você tem toda uma estrutura de poder que vai resistir. Igrejas, militares. Você veja como o governo Lula hoje, nós temos uma tutela militar. Por que nós temos uma tutela militar? Muita gente vai falar, pô, não é possível, nós ganhamos a eleição, está na hora da gente acabar com isso, mas a sociedade civil é mesmo. Ele botou quem na presidência, o Lula? O Múcio, que é prova que estamos ainda numa tutela militar. Porque a sociedade civil continua a mesma. Aqueles militares bolsonaristas continuam lá. Não deixaram de ser bolsonaristas porque o Lula ganhou as eleições e não deixaram de trabalhar de noite por um golpe de Estado no Brasil.
Não deixaram de trabalhar para continuar mantendo a tutela militar no Brasil. Não deixaram e continuam trabalhando para isso. Às vezes até numa estratégia, né, de médio e longo prazo. Para ou chegar num cavalo próprio, né, porque eles usaram, né, o cavalão nesse projeto de poder dele, de tutela sobre a sociedade civil. Utilizaram fortemente, né? O cavalão, não sei se você sabe, era o apelido de Bolsonaro no Exército. Né? Então, eles galoparam lá no cavalão, né, para impor aí a manutenção e ampliação dos seus privilégios, né, que é o Viagra, né, o leite condensado. É nisso que parte das nossas Forças Armadas estão preocupadas. Não estão nenhuma preocupação com a defesa do país, nem dos interesses do país, nem a defesa do povo brasileiro. Estão preocupados com farinha pouco, meu pirão primeiro. Tanto que se desmoralizaram aí perante a opinião pública, né? Era uma instituição que tinha uma forte presença aí de credibilidade junto à população e hoje, depois aí desses escândalos que se sucederam, né? Ministério da Saúde, joia. E aí vai. O tenente-coronel Mauro Cid, o general pai dele, Lorena Cid, e etc. Tudo envolvido. Né? E suspeita-se, né, que esteja se trabalhando aí para acobertar aí um acordo aí para dar as cabeças que tiverem que ser dadas para poupar, né, o Exército e as Forças Armadas, que estariam todas envolvidas aí em tenebrosas transações, né, como disse o grande Chico Buarque, né, de Holanda, que a nação sendo subtraída aí em tenebrosas transações. Então, assim, então nós temos que compreender que o governo Lula, que pese tenha ganhado as eleições, a sociedade civil continua a mesma. E não necessariamente ele vai conseguir implementar todas as reformas que o grupo que o elegeu, mais à esquerda, tenham imaginado, como, por exemplo, reestatizar uma série de empresas que foram privatizadas. Poderíamos passar essa live toda só falando o que foi privatizada desde que o golpista Temer, né, desde que derrubaram a Dilma, né, até Bolsonaro. Poderíamos passar a live toda falando aí do que foi roubado, né? Do nosso patrimônio aí de brasileiro, foi roubado da gente, né? Tem que se falar a verdade, né? Doa a quem doer, né, Tereza? Então é importante passar para o nosso público isso, que nós ainda estamos com a mesma sociedade civil. Agora, nós temos que falar uma outra coisa também. Como a sociedade civil brasileira é uma sociedade de baixa politização e conscientização, você, como ativista, militante político, você sabe muito bem disso, né? Tem pessoas que... Agora, falando assim um pouco ligando o teorema de Chutágoras, que eu não tenho dados científicos, podemos dizer que tem 1/3 da sociedade civil brasileira, não de esquerda, mas progressista, 1/3 da sociedade civil brasileira conservadora, não diria nem conservadora, diria reacionária, e 1/3 de conservadora, né? Então você tem 1/3 progressista, 1/3 conservador e 1/3 reacionário. Sim. Explicando aí o que é reacionário. Reacionário é aquelas pessoas que querem voltar no Brasil à escravidão, né? Que o homem,
podia fazer o que bem quisesse, né? O patriarcado mais radical. O patrão pode assediar moralmente o empregado e está tudo certo. Então, o tempo que quer voltar ao Brasil, o tempo dos privilégios ali, da nobreza, né? Da família real e dos seus puxa-sacos, né? Dos privilégios ali dos militares e dos seus puxa-sacos e apaniguados, tipo pensão para a filha solteira do militar que não casar, vitalícia. Aí não casava mesmo, né? Ficava a vida toda para todas, né? E todos ali os Nossa. privilégios ali da mamata, forças mamatas, né? Que a sociedade, parte da sociedade civil que tinha uma ilusão, né, com as forças armadas, agora sabe que no Brasil não são forças armadas, são forças mamatas, né? Nossa Senhora, pior que é. Né? Essa é a verdade. Né? Dos privilégios ali e tal. Então, tem esse segmento aí do reacionarismo, tem o conservadorismo, que é o pessoal que quer conservar aí essa democracia liberal burguesa da nova república, né? Da Constituição de 88, e tem um pessoal que quer ampliar aí esses movimentos progressistas, né, para levar a sociedade brasileira a uma evolução aí que nunca teve, né? Porque aqui sempre as forças do atraso ganharam, né? Diferentemente até do que o que é a inspiração para esse reacionarismo no Brasil, que é a sociedade estadunidense, que lá as forças progressistas ganharam, né, Tereza? Lá ganharam. Ganharam e estão se mantendo, né? Não estão se mantendo. Mas, em algum momento, ganharam, que lá na Guerra de Secessão, o Norte progressista ganhou do Sul. Escravocrata, atrasado, que queria que os Estados Unidos fossem um Brasil piorado. Exatamente. Né? Porque se o Sul tivesse ganhado ali a Guerra de Secessão, os Estados Unidos seriam um Brasil piorado. Ou uma ditadura, né? Seria ali o atraso, como somos, né? E venceram ali as forças progressistas, e mesmo assim, como a sociedade civil, em que pese ter tido a guerra civil, continua a mesma, mataram, né, o Abraham Lincoln lá. Né? Ele foi assassinado por um sulista doido, né, ali, revoltado com reforma agrária que eles fizeram. Né? E aqui não, nós temos o latifúndio, que continua, né, Tereza? Mandando e desmandando no país. Fazendo todo tipo de pressão para que não altere a narrativa deles, né? Da defesa dos interesses dos blocos do poder, que o restante não tenha nada e eles tenham tudo nas mãos deles. Fazendo CPI para criminalizar o MST, né? Para fugir da... E aí fizeram até a pergunta lá no Stedley, o ministro de passar a boiada, né, o Ricardo Salles. Aí perguntou, né, se lá na Europa, nesse lugar que ele defende, esqueceu de perguntar nos Estados Unidos, né? Se tem MST. Ele falou não, porque lá eles... Não, se Cuba. Perguntou se em Cuba ou na China. Não, na China. Perguntou, e lá na China tem MST? Aí o cara tão ignorante, né, que não conhece nada, né? Aí o Stedley, não tem, porque lá fizeram a reforma agrária. Eu não vi essa pergunta dele. Eu não vi o dia que foi esse momento dele. Não tem MST porque fizeram a reforma agrária. Aí ele esqueceu de perguntar também nos Estados Unidos tinha MST. Ele também poderia falar que lá também não tem, porque fizeram a reforma agrária, né, Tereza? Lá nos Estados Unidos, que eles usam como... Vamos ver que a produção aqui está mandando para a gente. Então, pessoal, aí nós precisamos ter
essa compreensão que nós vivemos num país de sociedade civil de modelo ocidental, né? Uma sociedade complexa, e que você, tomada do poder, significa muita coisa, mas não significa tudo. E nós temos que falar, né, Tereza, que é tomada do poder governamental, não do poder político. Sim. É uma esfera do poder, mas você tem ainda o judiciário, você tem o legislativo, né? Por exemplo, o PT assumiu o poder governamental, mas o judiciário é contra o PT. Podemos dizer assim, porque é ligado ali ao capital. Totalmente dominado, né, pelo capital. E aí a explicação, né, dessas correntes que eu não concordo, como o Ivini Pachucanes, né, da teoria da mercadoria, explica muito bem o que é o direito, o judiciário no capitalismo, mas não explica no que é depois de uma revolução socialista.